Olá, pessoal. Meu nome é Salvador e eu sou professor de Física. Nesta aula aqui, nós vamos continuar com a aula de Sistema de Unidades. A aula passada nós chamamos de 6.1 e essa aqui será a 6.2, ok? Então, nós vamos começar nessa parte de sistemas de unidades, tá bom? Começar e revisar já o que nós fizemos na aula passada. Tá? Falando em sistema de unidade, em transformações de unidade, relembrando, né, 1,3 horas é 1 hora mais 0,3 horas. Cada hora tem 60 minutos, portanto, 1,3 horas será 1 hora e 18 minutos. Nós comentamos isso na aula passada, então estamos apenas reforçando, perfeito? Falamos também nas transformações de unidades de velocidade. Uma unidade muito comum é quilômetros por hora. Né? Quilômetros por hora para transformar para metros por segundo. Então, 1 quilômetro é 1.000 metros, 1 hora 3.600 segundos, portanto, 1 quilômetro por hora, então 1.000 metros por 3.600 segundos, fazendo as simplificações, 1 sobre 3,6, ou seja, para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, a gente divide por 3,6. De metros por segundo para quilômetros por hora, nós multiplicamos por 3,6. Perfeito? Tá? Fizemos esta tabela de unidades. Tá? É muito importante a gente dar uma revisada geral. Aqui nós estamos salientando a questão do sistema internacional de unidades. Né? Então, o sistema internacional, o CGS e o MQS técnico, a unidade de tempo dos três sistemas é o segundo, a unidade de espaço, metro, centímetro e metro, né? No sistema internacional, metro, CGS, centímetro, e MKS técnico, metro. Lembrando que nós fizemos aquelas transformações de unidades com as escadinhas, primeiro de unidade de comprimento, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro e assim por diante. Tá? Aí nós temos aqui as velocidades, acabamos de falar em quilômetros por hora, que não está contido aqui nesses três sistemas, mas é uma unidade usual. Fizemos a transformação de quilômetros por hora para metros por segundo. Aqui nós temos o CGS, centímetros por segundo, e no MQS técnico, metros por segundo. Aqui para passar de metro para centímetro, você sabe, 1 metro é 100 centímetros, 10 ao quadrado. Então, se você tiver de metros por segundo para centímetros por segundo, velocidade, você vai multiplicar por 10 ao quadrado, correto? Aceleração, metros por segundo ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado, metros por segundo ao quadrado. Lembrando que a aceleração é a variação da velocidade pelo tempo, por isso fica metros por segundo, e, portanto, metros por segundo ao quadrado. Perfeito? Massa, comentamos, quilograma, grama e o TM. Muito pouco usado, mas quilograma e grama, muito usado. Né? Quilograma, que é a unidade de massa no sistema internacional, grama, no CGS, 1 quilograma é igual a 1.000 gramas, lá naquela escadinha para passar de quilograma para grama, você desce 3 degraus, cada degrau multiplica por 10. 10 ao quadrado, 10 à terceira. Portanto, 1 quilograma, 10 à terceira do grama. Perfeito? Aí, falamos em força, Sistema Internacional DINA, o CGS DIN e o KGF. Né? Nós vamos trabalhar, mas já dando uma adiantada, vamos trabalhar muito com essas unidades de força, com essas relações, como a segunda lei de Newton diz que força resultante é igual a massa vezes aceleração. Então, 1 newton é igual a 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado. Newton. 1 din será 1 grama vezes 1 centímetro por segundo ao quadrado. Massa vezes aceleração, né? E um KGF. KGF é a força que age
um corpo de massa 1 kg em queda livre. Ou você pode dizer que kgf é o peso de um corpo de massa 1 kg. Então, o peso do corpo de massa 1 kg no sistema internacional seria massa 1 vezes aceleração 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, o que ocorre? Vamos dar uma olhadinha aqui nessa relação aqui, que Newton, que kgf, como é que nós escreveríamos o kgf? Tá? Olha só, um kgf igual a 1 kg vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Então, a força de um kgf é aquela força, peso de um corpo, massa 1 kg, que fica quilograma vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. Agora, veja bem, como quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton, então nós podemos colocar aqui kgf igual 9,8 newtons. Por quê? Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado é Newton. Daqui nós tiramos a relação, portanto, que um kgf é igual a 9,8 newtons. Perfeito? Tá? Bom, voltando aqui, fizemos força, não é? Portanto, vamos fechar aqui. Trabalho e energia. No sistema internacional é o Joule, no sistema CGS é o ERG e no sistema MKS técnico é o KGM. Então, o que acontece? Vamos continuar trabalhando aqui umas observações a respeito de trabalho. Tá? Nós temos que o trabalho, se representamos por W, de work, o trabalho é força vezes o deslocamento. Força vezes deslocamento. Perfeito? Muito bem. Eu não vou colocar cosseno aqui, porque, regra geral, seria força vezes deslocamento vezes o cosseno do ângulo, porque o cosseno é adimensional. Como nós estamos trabalhando apenas com unidade, por isso que o trabalho aqui fica apenas força vezes o deslocamento. Perfeito? Então, força vezes deslocamento, nós vamos ter Newton vezes metro. Newton vezes metro, que é igual a Joule. Tá? Então, o Joule, que é a unidade de trabalho e energia no sistema internacional, que é a mesma coisa que Newton vezes metro. Tá? Muito bem. Em conta de luz, conta da energia que as famílias recebem em casa, é dado em kWh, quilowatts-hora. Tá? Quilowatts-hora. Quilowatts-hora é uma unidade de energia usual, não pertence ao Sistema Internacional de Unidades, mas pode ser bastante solicitado nessas transformações. Por exemplo, transformar para o Sistema Internacional de Unidades, que seria o Joule. Primeiro, quilowatts. 1 quilowatts é 10 a terceira do watts. Então, 10 a terceira do watts, tá? Vezes a hora. Vezes a hora. Tá? Watts é joule por segundo. Então, veja só, mantemos o 10 a terceira aqui. No lugar do watts, eu posso colocar joule por segundo. Perfeito? Joule por segundo. E vezes a hora. Uma hora é 3.600 segundos. Perfeito? Então, aqui nós temos quilowatts-hora, continuando. 10 a terceira, aqui é 3,6 vezes 10 a terceira. Eu posso simplificar segundo
um segundo aqui. Vai sobrar joule. 3,6 vezes 10 a terceira, vezes o 10 a terceira, nós vamos ter 3,6 vezes 10 a sexta, vezes 10 elevado a sexta. Tá? Aqui, 10 elevado a sexta. Então, isto, o que? Joule, né? 3,6 vezes 10 a sexta joule, que é um exemplo dessa transformação de quilowatts-hora para joule. Perfeito? Muito bem. Falamos em quantidade de movimento, que é quilograma vezes metro por segundo, aqui no sistema internacional, né? Porque é massa vezes velocidade. No CGS, então, seria grama vezes centímetro por segundo. Impulso, que é força vezes tempo, Newton vezes segundo. Dino vezes segundo. Aqui no MKS técnico, KGF vezes segundo, porque é força vezes tempo. Trabalhamos com as transformações de área, metro quadrado, centímetro quadrado e tal. Lembra da escadinha que fizemos na aula passada? Quilômetro quadrado, hectômetro quadrado, decâmetro e assim por diante. Volume a mesma coisa, só que agora, naquela escadinha, trabalhamos com ao cubo, né? A porcentagem, 10 a cada degrau que descer, multiplicamos por 10 a terceira, cada degrau que subir, dividimos por 10 a terceira, né? Quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, cubo, decímetro, cubo e assim por diante. Unidade de massa específica ou densidade absoluta, falamos, no sistema internacional, quilograma por metro cúbico, aqui grama por centímetro cúbico e UTM por metro cúbico. Potência, trabalho sobre tempo ou energia sobre tempo no sistema internacional de unidade é o joule por segundo. Joule por segundo, que recebe o nome de watts, a importante unidade de potência do sistema internacional. Tá? No sistema CGS, R por segundo, no sistema MKS técnico, KGM por segundo. Falamos em pressão, na tabela aqui, Newton por metro quadrado, que é a mesma coisa que o Pascal, né? Unidade de pressão no sistema internacional. Tá? Já pulando aqui para frequência em Hertz, que é a mesma coisa que rotações por segundo, ou ciclos por segundo. Né? E aqui o ângulo plano radiano, velocidade angular radianos por segundo, aceleração angular radianos por segundo ao quadrado, constante elástica Newton por metro, lá da lei de Hooke, F igual a Kx, né? Para relembrar, uma caloria 4,18 joules, portanto, uma quilocaloria, 10 a terceira do caloria. As unidades de base do sistema internacional, comprimento metro, massa quilograma, temperatura termodinâmica Kelvin, quantidade de matéria mol, tempo segundo, corrente elétrica ampere, intensidade luminosa candela. Perfeito? Tá? Então, agora vamos voltar a nossa... Opa, vamos fechar aqui e voltar aqui. Continuando, olha só, essas relações aqui também são interessantes. Pressão, que nós vimos ali naquela tabela, pressão em Newton por metro quadrado, que é Pascal. Agora, existem outras unidades de pressão, você sabe, apenas reforçando, que são importantíssimos para o Enem, para os vestibulares. Né? ATM, milímetros de mercúrio, metros de coluna de água. Essa relação importante aqui, que 10 a quinta Pascal é igual a 1 atm, na verdade é 1,013 vezes 10 a quinta Pascal, a pressão atmosférica ao nível do mar no sistema internacional de unidades seria 1,013 vezes 10 a quinta. A gente aproximando para 10 a quinta, que vem a ser igual a 1 atm, nós vamos falar lá na hidrostática, quando a gente for mostrar a hidrostática, que de onde saiu essas relações.
Aqui um ATM, que é igual a 10 a quinta Pascal, que é igual a 760 milímetros de mercúrio, tá? Da experiência Torricelli, e que é igual a 10 metros de coluna de água. Perfeito? 360 graus igual a 2 π radianos, uma relação comum, importante, né? 1 quilômetro é 10 a quinta centímetros, lembra lá da escadinha, quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro, milímetro. Uma polegada, 2,54 centímetros, um ano-luz, distância que a luz percorre, um ano, 9,46 vezes 10 a 12 quilômetros. Se quiser passar para metros, multiplica por 10 a terceira novamente. Aí seria 9,46 vezes 10 a 15. Tá? 1 metro quadrado, 10 a quarta centímetro quadrado, lembra? Metro quadrado, decímetro quadrado, centímetro quadrado. Cada degrau que descer, multiplica por 10 ao quadrado. Raciocínio semelhante, 1 metro cúbico igual a 10 a sexta centímetros cúbicos, que é igual a 10 a terceira litro. 1 metro cúbico é igual a 1000 litros. Essa relação é muito importante, porque aí você faz aquela transposição para a outra escala de múltiplos e submúltiplos do litro, quilolitro, hectolitro, decalitro e litro, decilitro, centilitro e mililitro. Ou você grava que 1 metro cúbico é igual a 1000 litros, 10 a terceiro litro, ou que 1 litro é igual a 1 decímetro cúbico. 1 litro igual a 1 decímetro cúbico, que aí você faz essa transposição entre essas duas escalas de medidas de volume, tá bom? Aqui para a força, F igual a MA, 1 newton é igual a 10 a quinta din, ou dina, lembrando que 1 newton é 1 quilograma vezes 1 metro por segundo ao quadrado, 1 quilograma é igual a 10 a terceira do grama, 1 centímetro, 1 metro, 10 ao quadrado centímetro. 10 a terceira com 10 ao quadrado, 10 a quinta, né, que vem a ser 10 a quinta dina. Um dia, 1440 minutos, 86.400 segundos. Tá? E agora vamos resolver alguns exercícios. Tá? Alguns exercícios. Primeiro, esse da FUVEST aqui. Tá? Vamos lá. Em maio de 2019, as unidades básicas do Sistema Internacional de Unidades passaram a ser definidas a partir de valores exatos de algumas constantes físicas. Entre elas está a constante de Planck, o H, que relaciona a energia de um fóton, quanto de radiação eletromagnética, com a sua frequência na forma E igual a H vezes F. A unidade da constante de Planck em termos das unidades de base do Sistema Internacional, quilograma, metro e segundo, é a unidade da constante de Planck. Então, olha só, gente. Energia igual a H vezes F, vezes a frequência. Ele quer saber o H. Ora, se ele quer saber o H, nós vamos pegar o F e passar dividindo. Então, veja só, eu posso fazer até colocar assim. Como nós temos que energia é igual a H, a constante de Planck, vezes a frequência F, eu quero saber o H em termos de unidade, que é a constante de Planck. O H, então, será igual a energia sobre a frequência. Tá certo? Olha aqui, ó. A energia sobre a frequência, a energia ou trabalho, né, em termos de unidade, Newton vezes metro, força vezes deslocamento. E a frequência, 1 sobre segundo. Por quê? Porque a frequência é hertz, 1 sobre segundo, que você pode raciocinar o inverso do período. Tá? Então, você tem a frequência, tá? É 1 sobre o período. Por isso, 1 sobre segundo. Então, aqui fica a energia, veja bem, Newton vezes metro, sobre a frequência, que é 1 sobre segundo. Muito bem. Newton é quilograma
vezes metro por segundo ao quadrado. Eu posso escrever quilograma vezes metro vezes segundo a menos 2. O metro já estava lá. Está aqui, ó. Pegamos esse metro, passamos para cá. Esse segundo da fração 1 sobre segundo, divisão de fração, multiplica pelo inverso, o segundo vai lá para cima. Portanto, vezes o segundo. Perfeito? E aí, metro vezes metro, metro ao quadrado. Segundo a menos 2 vezes segundo, ou segundo a 1, conserva a base, somos expoentes, portanto, segundo a menos 1. E aí, a constante de Planck, em termos de unidade, passará a ser quilograma vezes metro quadrado vezes segundo a menos 1. Então, quilograma vezes metro quadrado sobre segundo, a mesma coisa. Portanto, a alternativa A dessa questão 1. Perfeito? Vamos em frente. Deixa eu fechar aqui. Próxima questão. Olha só. Um escritório, deixa eu apagar. Opa. Voltando aqui. Vamos voltar nessa questão 1 para apagarmos, limparmos essas anotações que nós fizemos. Pronto, fechou. E agora a gente passa para a questão 2. Veja só. Questão 2. Vamos nos posicionar aqui. Resolver a questão 2. Um escritório utiliza uma fragmentadora de papéis que corta em tiras muito finas documentos cujo conteúdo não se deseja tornar público. Suponha que a fragmentadora desse escritório só aceite uma folha por vez, sendo capaz de fazer sua função a uma velocidade de 3 metros por minuto. A fragmentadora de papel, 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas seja fragmentado, levando em consideração que cada folha desse documento tem comprimento de 30 centímetros, o tempo mínimo para realizar a completa fragmentação desse documento é de. Então, como eu sempre tenho dito, toda questão é uma interpretação de texto. A velocidade desse equipamento é 3 metros por minuto. Sendo assim, para que um documento com 25 folhas e cada folha tem 30 centímetros. Vamos ver? Achar o tempo? Então, olha só. Nós temos aqui, usando o movimento uniforme, o espaço percorrido, observem que são 25 folhas. Cada folha 30 centímetros. Então, 25 vezes 30, 750 centímetros, que vai dar 7,5 metros. Perfeito? Cada metro são 100 centímetros. Calculando o tempo, a velocidade é de 3 metros por minuto, foi dado. Como nós temos que ΔS é ΔT vezes V, ou raciocinando com V igual a ΔS sobre ΔT, então isolando ΔT, ΔS sobre V. 7,5 dividido por 3, 7,5 metros para cada 3 minutos, com a velocidade de 3 metros por minuto. Portanto, vai dar 2,5 minutos. 2,5 minutos são 2 minutos mais 0,5 minutos, que é meio minuto. Portanto, 2 minutos e 30 segundos. Correto? Beleza? Então, aqui, 2 minutos e 30 segundos, alternativa C dessa questão 2. Ok? Questão número 3. Vamos resolver. Pela lei da gravitação universal, a Terra e a Lua são atraídas por uma força dada por 6,67 vezes 10 a menos 11, massa de um vezes massa do outro sobre distância ao quadrado. A lei da gravitação universal de Newton, nós vamos ver, estamos adiantando aqui apenas para trabalhar com essa questão de unidade, onde M maior e M menor são as massas da Terra e da Lua, respectivamente, e D
e a distância entre os centros de gravidade dos dois corpos celestes. A unidade medida da constante, 6,67 vezes 10 a menos 11, é constante G, G maiúsculo, constante universal da gravitação. Olha só, lei da gravitação universal de Newton. Força igual a produto das massas sobre o inverso do quadrado da distância. E tem essa constante, que eu acabei de falar, constante universal. Ele quer saber essa unidade do G maiúsculo aqui. Preste atenção. Vamos isolar o G. Isolando o G, o d ao quadrado passa multiplicando o F, portanto, F vezes d ao quadrado, e essas duas massas passam dividindo. Estava multiplicando o G, concorda? Então, nós vamos isolar esse G aqui, perfeito? E passa esses dois valores dividindo e o d ao quadrado multiplicando o F. Por isso, vai ficar F vezes d ao quadrado sobre o produto das massas. Sistema internacional. F, força, Newton. Distância ao quadrado, metro ao quadrado. A distância que foi elevada ao quadrado, portanto, metro ao quadrado. Quilograma vezes quilograma, quilograma ao quadrado. Por isso, essa unidade da constante universal da gravitação, Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado. Tá? Newton vezes metro quadrado sobre quilograma ao quadrado, alternativa D dessa questão 3. Perfeito? Vamos em frente. O Sistema Internacional de Unidades tem 7 unidades básicas, nós vimos ali atrás. Metro, quilograma, segundo, ampere, mol, kelvin e candela. Outras unidades chamadas derivadas são obtidas a partir da combinação destas. Por exemplo, o coulomb é uma unidade derivada e a representação em termos de unidade básica é que um coulomb é 1 ampere vezes segundo. A unidade associada à força, a força no sistema internacional é o Newton, que também é uma unidade derivada. É uma questão muito fácil, não é? Assinale a alternativa que expressa corretamente a representação do Newton em unidades básicas. Gente, segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Força em Newton é igual a massa, que é quilograma, vezes a aceleração, que é metro por segundo ao quadrado. Perfeito? Então, quilograma vezes metro por segundo ao quadrado. Quilograma vezes metro por segundo ao quadrado, Newton. Por isso, a alternativa A dessa questão. Valeu? Vamos em frente. Tá? Vamos em frente. Dá uma olhada nesse texto aqui. Tomando como base um Boeing 737-800, seus tanques de combustível podem comportar até 21 toneladas de querosene de aviação, QAV. O consumo do QAV tem como principal variável o peso total da aeronave. Além disso, a altitude, velocidade e temperatura também influenciam na conta. Quanto mais longo o percurso, mais eficiente a aeronave será, pois o consumo do querosene de aviação em altitude é muito menor devido à atmosfera mais rarefeita, que causa menos resistência ao avanço e, ao mesmo tempo em que ocorre o consumo, reduz o peso da aeronave. Em voo de cruzeiro, quando o avião alcança velocidade e altitude ideais, o consumo de QAV é de aproximadamente 2.200 kg por hora de voo. A fase do voo com maior consumo de combustível é a subida, a decolagem, pois a aeronave precisa de muita força para decolar e ganhar altitude. O consumo de QAV chega a ser o dobro se comparado ao voo de cruzeiro, aquele voo estabilizado. Já na descida, o consumo é menor, chegando a ser 1/3 em comparação ao voo de cruzeiro. Então, em velocidade estabilizada, o consumo é de 2.200 kg por hora. Na decolagem, 2 vezes isso, que está dizendo aqui, é o dobro, e na aterrissagem é 1/3 desse consumo. Perfeito? Seguindo em frente. O gráfico, vamos passar um pouquinho para cá, o gráfico mostra o tempo decorrido desde que um Boeing 737-800 iniciou
a decolagem no aeroporto de origem, atingiu sua altitude de cruzeiro e finalmente pousou no aeroporto de destino. Os aeroportos podem ser considerados ao nível do mar. Está aqui o gráfico da altitude, o tempo para alcançar essa altitude. Tá? Considerando as informações sobre o consumo de querosene de aviação dadas no texto, pode-se estimar que o consumo total de combustível no voo representado pelo gráfico foi próximo de consumo de combustível nesse trajeto todo aí, aproximadamente. Vamos ver? Tá? Detalhando esse gráfico aqui, nós temos o seguinte. Nesses 20 minutos foi a subida. Olha aqui, tá? Foi a subida. Aí estabilizou aqui, que eu vou de cruzeiro, né? Foram 130 minutos, porque foi de 20 minutos até os 150, portanto, 130 minutos. Então, 20 minutos de subida, depois 130 minutos estabilizado, e aí na descida, mais 30 minutos. No gráfico está detalhadinho. Perfeito? Seguindo em frente. Olha só. Nós vamos chamar assim, ó. Primeiro trecho. Como o consumo é o dobro, lembra do enunciado? Então, 2 vezes 2.200 quilogramas por hora. Só que foi gasto 20 minutos. Então, 2 vezes 2.200, 4.400. Em 20 minutos é um terço da hora. Então, 4.400 vezes um terço da hora, 1.466,67. É o consumo do primeiro trecho dos 20 minutos. Lá estabilizado, voo de cruzeiro, 2.200 kg por hora. Então, mas demorou 130 minutos. Ora, 130 minutos são 2 horas, 120 mais 10 minutos. Perfeito? 130 minutos. Então, 2 horas mais 1/6 de hora, que são os 10 minutos. 2 mais 1/6, 13 sextos de hora. Então, 2.200 vezes 13 sobre 6 vai dar 4.766,67. Consumo desse segundo trecho. Terceiro e último trecho da aterrissagem, da descida, 2.200. Aí o consumo, lembra, é um terço do consumo normal, estabilizado, portanto, 2.200 vezes um terço, em 30 minutos. Então, 30 minutos são meia hora, perfeito? Então, 2.200 vezes um terço, vezes 0,5. Portanto, 366,67. Somando os 3 trechos aqui, nós vamos ter aproximadamente o consumo 6.600. Como ele pediu o valor aproximado, tá? 6.600, aproximadamente 7.000 quilogramas de consumo do combustível. Perfeito? Beleza? Muito bem. Aí, última questão aqui. Considere um dado movimento oscilatório em que uma partícula seja sujeita a uma força proporcional ao cosseno de ômega vezes t ao quadrado, onde t é o tempo. É correto afirmar que, neste caso, a unidade de medida do ômega no sistema internacional é o ômega vezes t ao quadrado. Esse fator aqui do cosseno é adimensional. O cosseno não tem unidade. Então, por isso eu vou chamar aqui ômega vezes t ao quadrado sobre um valor 1, que não tem dimensão, não tem unidade. Ômega vezes t ao quadrado igual a 1, ômega é igual a 1 sobre t ao quadrado. Esse t ao quadrado indo para o numerador, do denominador para o numerador, muda o sinal do expoente, igual a t menos 2. Como a unidade de tempo no sistema internacional é o segundo, portanto, ômega segundo a menos 2. Olha aqui também. Perfeito? Segundo a menos 2, por isso, alternativa C. Valeu? Então, gente, muito obrigado e até a nossa próxima aula. Tá bom?